Claro. Mas isso é crítico em termos de país, Mara. Vamos pegar os fundos de pensão todas, nós temos aí 900 bilhões, mais ou menos. 70% alocado em título de governo para tapar buraco. Mas saiu um dado recente de que hoje os fundos de pensão são os maiores detentores da dívida pública. Sim. Né? Aí, Mara, para onde está indo esse dinheiro? Ele está indo para simplesmente comprar título para rentabilizar juro. Nós não estamos levando nada para atividade produtiva, Mara. Isso é um negócio. Depois que eu vim aqui para as fundações, é aterrorizante ver isso, nós como cidadão, nós como sociedade. Então, esse é o ponto. Você está financiando os gastos do governo. Isso. Então, por isso que é importante entender esses gastos e participar dessa discussão. E aí, Mara, todas as fundações que entraram no Fundo de Investimento de Participação, os acionistas não têm respeito. A sociedade brasileira, os empresários não respeitam o acionista. Investimento de projetos ruins, que você perde dinheiro e não vai para frente. Então, do lado de cá, para você chegar e comprar uma participação, um tipo de investimento que vai ajudar a sociedade, não entra não, porque não tem arcabouço legal suficiente e nós não temos massa, nós não temos regulamentação, nós não temos matéria de sustentação para que os fundos de pensão possam colocar lá. Então, eu acho que houve um avanço nisso. Da época que eu comecei a trabalhar cobrindo essa área até hoje, eu acho que já houve um avanço grande em termos... Por exemplo, uma reunião como essa, abrir contas, abrir carteiras, não era algo que se você conseguiria ver no passado. Eu acho que já houve um avanço grande em termos de governança. Mas eu acho que concordo com você. Acho que pode ter um avanço muito maior. Mas o problema é que todos esses investimentos, nesse momento, eles ficam ofuscados e represados pela questão econômica e política do país, principalmente política. Enquanto não se desatar esse nó político, não desata a economia. Enquanto não desata a economia, você não abre esse movimento, porque vai ser um movimento natural, como a gente até chegou a ver um esboço dele no passado, na hora que a taxa de juros cai. Porque a taxa de juros cai, você com 3%, não dá. Você vai ter que buscar retornos maiores. E aí, sim, você tem oportunidades em infraestrutura, em projetos e tal, tem. E aí, sim, você tem que ter projetos que tenham governança, você tem que ter respeito aos acionistas minoritários, enfim, todas essas discussões. Essa discussão é linda, só que a gente está um passo antes. Né? Eu acho que houve um avanço, mas a gente ainda está um passo antes. Que o país hoje está travado, ele está travado. Você vê que tem movimentos, vontade e tal, mas está todo mundo esperando ver como é que resolve. Por quê? Porque você depende de passar uma série de medidas pelo Congresso. Por exemplo, eu entrevistei um investidor que me disse o seguinte, ele... Estava tendo os nomes lá do Ministério, começaram as trocas, né? Lava Jato enxerga um, aí cai, aí vem outro, não sei o quê e tal, aquele negócio. E eu perguntei para ele, falei, isso não atrapalha, né? Vocês que estão olhando projetos de infraestrutura e tal para participar? Ele falou, olha, eu estou olhando quem vai ficar nas agências reguladoras. É isso que eu estou olhando. O Ministério já não me interessa mais. Agora, eu quero que nas agências reguladoras tenham técnicos. Por isso, aquela medida... foi semana passada que o Temer enviou para o Congresso uma medida para a carreira, para a nomeação dos presidentes das agências, enfim, dos cargos nas agências, foi importantíssima para o mercado. O mercado olhou aquilo com muito bons olhos, porque para eles, para o investidor, é mais importante você ter nas agências reguladoras técnicos que entendam. Para não acontecer o que aconteceu na ANAC. Ano passado, na ANAC, você teve a indicação para a ANAC, era um rapaz que acho que nunca tinha entrado no avião. Mas, enfim, foi indicação, porque ele era filho do senador. A presidente, na época, era a presidente Dilma, e conseguiu a aprovação. Ela, que não tinha maioria no Congresso, conseguiu a aprovação para colocá-lo na ANAC, entendeu? E que, enfim, os pilotos, as companhias, todo mundo saiu gritando, porque era um absurdo ter um rapaz que não tinha nenhuma história na aviação comandando a ANAC. Né? Então, para evitar esse tipo de... E que não pode tirar, agora não pode tirar, tem um mandato para ficar lá.
Então, esse tipo de movimentos, eu acho que vão ser importantes na hora que vier essa fase que você está falando, da participação no projeto, da participação na economia, enfim. Só que hoje, você simplesmente não pode deixar de aproveitar a oportunidade quando um título chega a 7,5, mais inflação, 7,5 real. Aí você não pode deixar de aproveitar. Tem mais alguma pergunta? Não? Oi. Porque o mandato deles é 4 anos, entendeu? E aí tem ficou mandato. comprometido, né? Exatamente. Não é isso mesmo? Esse é o problema, porque tem um mandato. Então, por isso eles falam assim, é importante ter a questão Obrigado. de ser alguém técnico, porque é alguém que vai ter uma... Esse rapaz, por exemplo, ninguém pode tirar, porque ele tem um mandato. Então, é importante ter a nomeação de alguém técnico, porque é uma área importantíssima para quem vai investir em projetos. Então, você ter as agências reguladoras com carreiras de Estado e não nomeações políticas. Alguma outra pergunta? Não? Eu não sou analista política. Eu não sou analista política. Esse é um outro... o que a gente está colocando aqui é exatamente isso. Essa questão política, ela é um entrave hoje da economia. E por isso você viu uma melhora nos ativos no momento que você tem a abertura do processo de impeachment. Quando ele abre, a autorização para abrir o impeachment, você tem a melhora no preço dos ativos, e aí ele está lá. Ele nem piora nem melhora. Ele está mais ou menos ali, entregou um pouquinho e tal, mas não tem muito movimento. Por quê? Por conta dessa questão de que os avanços vão depender de passar no Congresso. Agora, na hora que passa, você pode ter uma melhora forte, tanto na taxa de juros, na hora que passa, que eu digo, as medidas pelo Congresso. Não só o impeachment, mas todas as medidas necessárias. Na hora que elas começam a passar, e a discussão da Previdência também está aí, você vai ter uma série de mudanças. Agora, isso, a gente está olhando e a gente está falando das questões aqui de curto prazo, do que o Brasil está envolvido. Agora, você tem a questão previdenciária, ela é muito maior, porque ela envolve tudo isso que eu falei. Ela não envolve só o dinheiro. Ela envolve a questão comportamental, pessoal, profissional, saúde. Você já viu a quantidade de maratonas que estão sendo feitas no país inteiro? Você já viu a quantidade de gente que começou a correr? E o pessoal que começa a correr depois dos 40 e tal. Aí ele começa a correr, muda o hábito alimentar, começa a fazer umas coisinhas ali melhores e tal. Por quê? Porque ele vai ser um ponto fundamental para ele, para gastar menos com saúde e para viver bem. Porque está dado que você vai viver. Se vai ser bem ou mal, vai ser uma decisão sua, vai ser uma opção sua, se você vai viver bem ou mal. Então, você tem hoje uma série de instrumentos, uma série de informações que te permitem fazer mudanças ali de rotas que vão te dar uma vida muito melhor. E, gente, eu não estou falando de malhar todo dia 5 horas na academia, nem comer alface de segunda a sexta. Eu estou falando questões mínimas, assim, de mudanças de comportamento, tipo não fumar, enfim, tipo outras coisas. Mas você vê uma série de movimentos nesse sentido e abrindo, inclusive, oportunidades de negócios nesse ponto. A gente teve essa coisa do desemprego alto, essa taxa de desemprego alta. Dá uma olhada em cuidadores. Vê se o cuidador está desempregado. Não está desempregado e não teve queda de renda. Eu aposto com vocês. Aposto. Exatamente. Então, a gente viu dados da FEComércio lá em São Paulo, soltou dados lá de fechamento de postos no comércio e tal. Qual foi o único setor que contratou? Farmácia. E aí tudo bem, remedinho para esperar a crise passar, mas não só isso. O fato é que você tem uma série de mudança conjuntural que vai abrir uma oportunidade, começa a abrir uma oportunidade para um monte de coisa. Tem uma pergunta aqui, né? Como é que você está vendo que o mercado tem expectativa com relação a essa reforma da Previdência, limite de idade? Para o que você acha que
o mercado está achando que vai ser o mais provável? Eu acho que vai ter a reforma, por bem ou por mal. Né? A gente viu o que aconteceu na Grécia, enfim, vai ter, está dado. Porque quando não tem dinheiro, corta mesmo, acabou, não tem jeito. Alguns pontos, pelo que eu tenho apurado lá em Brasília, alguns assessores parlamentares estão trabalhando com isso, estão estudando a área, a idade mínima de 65. Não sei se eles vão conseguir aprovar em 65, mas a proposta vai vir por aí. Igualar previdência pública e privada, acabou essa diferença. E, principalmente, as pensões. As pensões no Brasil são problemáticas. É um caso seríssimo. É um caso, enfim, você tem homens se casando aos 90 anos com uma moça de 30, para deixar pensão para ela. Aí não tem cálculo atuarial que dê jeito. Aí não tem... É muito complicado mesmo. E isso vai mudar. Isso já começa a mudar. As pensões das filhas dos militares já mudou, um pouco, mas vai mudar mais. A ideia é essa, a ideia é colocar tudo no mesmo... Igual, o regime ser igual para funcionário público e privado, militares, públicos e privados. Mara, meu nome é João Vitor Marçal, tá? Sou até presidente da Associação de Aposentados. Mas com relação a essas pensões aí, no nosso caso aqui, da nossa Previdência, já existe uma limitação, porque anteriormente realmente acontecia. O cara casava com a menina novinha, largava a coitada, como você falou antes, que trabalhou, criou os filhos, escola, tal, não se cuidava, aí ele pegou a novinha, deu um pé nela, e essa Previdência nossa ainda cobria. Agora criou a proporcionalidade. Agora vai ter que ser por amor, não pela não tem jeito mais, está entendendo? Então, eu creio que por aí, eu creio que toda a Previdência já está blindada, tá bom? Não, mas o regime geral de previdência, você ainda tem a questão de pensões muito problemática. Eles vão mexer bastante nisso daí. Sim, já começaram a mexer e vão mexer mais. Exato. Inclusive, por exemplo, a viúva, hoje, ela fica com lá 100% do salário dele, né, lá da pensão. Aí, ela tem filhos pequenos. Aí, os filhos crescem e ela continua com o mesmo percentual. A ideia é ir reduzindo isso. Conforme os filhos forem crescendo, você vai reduzindo esse patamar. Enfim, isso são as coisas que estão sendo levadas. Mês que vem vou lançar um livro sobre isso, sobre a questão da Previdência, onde um dos capítulos trata da reforma, e andei conversando com quem está lá preparando o projeto para ver o que vai sair, o que pode, o que eles vão mandar, o que eles consideram ideal, o que vai passar, a gente já não sabe. Agora, essa questão é muito interessante, gente, é muito interessante. Entra no site da CBN, a CBN tem um programa chamado 50 Mais CBN, onde é um programa que eu, a Marisa Tavares e o Alexandre Kalash, que foi o brasileiro que criou o Programa de Envelhecimento Ativo na OMS, ele ancora. Então, ele e Marisa, nós ancoramos. Marisa cuida mais, ela é diretora da rádio, cuida mais da parte assim, de histórias de vida, eu mais da parte financeira e o Kalash muito da parte de saúde. E uma vez nós entrevistamos o Gicovati, que também é colunista da CBN, e ele falou que aumentou enormemente o número de pacientes deles, homens com mais de 60 anos de idade. Por quê? Está lá, é só vocês irem lá, clicarem, vocês vão ouvir. É muito interessante de ouvir. Ele diz o seguinte: esses pacientes se separam das mulheres e vão casar com a moça mais nova. Ponto. Criou um problema para a Previdência, tá? Ok. 2, aí deixa a mulher lá, a mulher trabalhou, não tem Previdência, criou um problema para a mulher dele, né? Que tá. Aí a mulher... E aí ele vai e casa com a moça. Só que a moça, o que ele quer? Ele quer casar com a moça, viajar com a moça, namorar, passear, blá, blá, blá. O que a moça quer? A moça quer ter filho, montar uma casa, fazer tudo aquilo que ele já fez. Aí dá um tempo, ele fica maluco. Está lá,
É o Jovcovati falando, diz que ele entra em crise, dá problema para ele, aí a mulher superou o trauma e tal, aí ela refez a vida, superou o trauma, aí a mulher dele começa a namorar, ela não quer mais ter filho, a última coisa que ela quer é ter filho, ela não quer ter filho, ela não quer nada com os netos e tal, aí ela começa a namorar, passear e viajar. Aí você vê a mulher indo para Paris e ele indo para Disney. O cara fica maluco. Entendeu? Porque ele tem que aguentar o Pateta de novo, o Mickey de novo. E a mulher dele está lá, sabe? Passeando em Paris, viajando e tal, tal. Só que no pacote, quando ele casa com a mocinha, o pacote está dado, é isso. Está lá. Aí vira um problema de carreira, vira um problema de um monte de coisas. Mara, voltando ali um pouquinho no tema, né, a perspectiva para um futuro melhor, você citou um pouco no início, né, a questão dos filhos e os novos, a nova força de trabalho, digamos assim, né, que está entrando agora no mercado e que entra um pouco mais tarde, né? E como é que é a previdência, né, com essa perspectiva, né? Porque então, hoje até no último congresso da Abrap foi comentado isso, né, que o sistema de previdência hoje ele já está pagando mais benefício, né, do que arrecada, né? Então, ou seja, já está, digamos assim, uma estabilizada, né? A tendência porque pelo regime de vai em longo repartição... prazo. Não, estou falando só previdência privada. Tá. Previdência privada mesmo, Tá. né? Previdência complementar, tá? Então isso espera-se, né, que a longo prazo isso deva crescer um pouco mais, né? Como é que é essa Eu vejo perspectiva uma grande com relação ao revolução futuro? nessa área. Né, eles estão entrando no mercado. O índice de desemprego entre os mais jovens é o mais alto. 2, o mundo é diferente. Ele não vai... Esquece esse mundo de carteira assinada, é outro mundo, o mundo é outro. Ele não vai ter esse mundo. Ele não vai ter porque vai ter reforma trabalhista e ele não vai ter porque ele não quer. Ele não quer. Ele hoje é um cara que pode trabalhar em qualquer lugar do mundo. E ele vai encontrar oportunidades, inclusive, melhores se a gente... Isso é um problema para o Brasil gravíssimo. Você ter a fuga de cérebros, os melhores... A Microsoft vem aqui todo ano e pega 17 caras e leva embora. Leva embora, para trabalhar lá, com eles. Então, isso quem me passou essa informação foi no Porto Digital, lá em Recife, que forma talentos.